direcionar para você ir adiante e não ficar no mesmo lugar. Amém? Que o Espírito de Deus possa, de fato, ter a liberdade para fazer penetrar no seu coração o que Deus quer que penetre. Em nome de Jesus, a unção de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui em nome de Jesus. Ele faz parte de nós. E nós vamos pôr para andar isso em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. É a Janice que está aí? Você veio me fazer um convite para que eu vá ministrar lá? Ah, entendi agora. Agora, pasme se você quiser se pasmar. Ela falou disso hoje. Vamos falar com a Janice para ela ir lá e já preparar os lugares. Não foi isso, mais ou menos isso que você falou? Porque eu preciso ir para o Canadá ministrar lá. Mas aí ela surgiu a ideia, ela veio com a ideia. Não, a gente pode falar com a Janice, já que ela está querendo, né? Ou não está querendo? Aleluia. Então, eu pretendo levar coisas frescas para lá, em nome de Jesus, revelações dos céus, genuínas, que eu tenho certeza vai trazer um novo calor àqueles corações, porque eu creio que tem muita gente precisando. Há uma frieza hoje nos Estados Unidos. Você vê pessoas, homens e mulheres de Deus, lógico, tem muitos profetas, apóstolos, que até nós conhecemos. Mas isso é muito esparso, isso é uma coisa, tem um pouquinho ali, outro lado. E tem muita gente morrendo de fome espiritual. Mas Deus nos levantou para isso. Para levar avivamento. Amém, amados? Amém. Então, vai se acostumando com isso. Oi. Fizemos oração e o que aconteceu? Tá, sim, mas o que aconteceu? Ele foi curado, é isso? Ele foi curado? Ele foi curado? Então traz aqui. Nós oramos à distância ou ele estava aqui? Estava internado. Para você entender que a tua oração tem poder, tá bom? Só não tem quando você mesmo não acredita nela. Aí não vai ter. Esse é o Moisés. Moisés é o pai. Esse é o Bernardo. What happened? É que não tem classinha hoje? E ele foi curado. Ele tinha o quê? Meningite. E ele está inteiraço, olha só. Nós fizemos uma oração, que dia foi, querido? Quinta-feira passada. Eu lembro, nós vamos orar aqui. Acontece tanta coisa na minha vida que não é tudo que eu me lembro. Mas agora que você falou, eu me lembro. Eu estou lembrando. Ok. Aleluia. É isso. E como é que ele estava no hospital? Ele deu a entrada praticamente desfalecido. Ele não tinha reação nenhuma. Parecia que estava desmaiado. Foi entubado, ficou 2 dias na UTI. Mas... Agora vai pregar. Está querendo pregar. Mas ele reagiu super bem aos medicamentos. E no segundo dia ele saiu da UTI. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Dê um aplauso a Jesus. Amém. Isso aí. Glória a Deus. Ok.
Quem estava aqui quando eu falei do meu genro? Hã? Do meu genro. Estão falando não sei o quê. Quando eu falei do meu genro, que a minha filha mandou uma mensagem que ele estava com uma dor terrível, estranha, não sabia o que era. E aí eu liguei para ela e ela falou, olha, ele está fazendo ressonância, ele está com muita dor. Como é que é essa dor? Ah, começa nas costas e vai para o abdômen. Eu falei, é cálculo renal. Seguinte, quando ele voltar para o quarto, você me dá um toque, eu ligo e vou fazer uma oração. Diretamente com ele. Você vai pôr a mão, pá. E aí ele chegou no quarto, ela me deu um toque, eu liguei e orei. Falei, põe a mão aí para ela, põe a mão. E eu orei com muita fé. E eu falei, agora põe a mão aí, deixa ele pôr a mão, procura a dor. E a dor? Um pouquinho só. Mas sabe o que é dor? Quem já teve cálculo renal? O pastor Pedrinho teve. Como é que é, pastor? Terrível. Eu não sei se é igual dor de parto ou pior que dor de parto. Eu não sou mulher, não sei, mas diz que é terrível. Falou, cadê a dor? Pouquinho. Falei, tá, você já foi curado. Mas o que eu senti mesmo, ele falou, foi um calor. Falei, é o poder de Deus. A pedra implodiu. E aí ele teve uma dor para ir no banheiro. Ele foi, eu falei para minha filha, olha, a pedra implodiu. Ele foi eliminar os pedriscos aí. E aí depois ele foi fazer uma outra ressonância. Aí o médico falou, olha, não tem nada mais. Eles falaram, a pedra explodiu. Amém, amados? Para vocês entenderem, a oração para o menino, nós oramos juntos. E eu creio que ali naquele momento Deus fez a obra. É que nem aquele servo do centurião. O centurião foi pedir para Jesus para liberar uma palavra, que ele não precisava ir lá. Jesus liberou a palavra. Quando ele chegou lá, o servo estava curado. Estava liberto. Amém? Esse é o poder de Deus. E nós precisamos crer nisso. Nós vamos ver coisas muito tremendas nesse tempo. Coisas que nós vamos ver e vamos participar delas, que vamos ficar como quem sonha. Porque Deus tem poder mesmo. E eu tenho orado muito por isso. Glória a Deus. Vocês podem trazer paralítico, passa no cemitério, traz os mortos. Ou nos velórios. Nos velórios. Traz lá os que estiverem nos velórios. Porque eu creio. Eu creio. Eu creio. E nós vamos ver coisas sobrenaturais de Deus. Amém, amados? Mas o que eu quero falar é o seguinte, é sobre a ordem de Deus. Você sabia, se não sabia, eu vou te falar agora, que tudo que Deus preparou já está em nós, isso? Espiritualmente já está em nós, porque foi ordenado ao nosso espírito que nós tivéssemos todas estas coisas. Porque em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo já nos abençoou, já foi dado. Já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então isso compreende que já foi dado, já nos pertence. Mas o fato é que o nosso maior problema é que nós não olhamos para aquilo que está diante de nós e que Deus preparou. Nós olhamos demais para os fatos do presente, os fatos dessa terra. Por exemplo, isso vai nos sucumbindo nesses problemas. Por exemplo, esse negócio que aconteceu aí, Suzano. Eu confundo com Osasco. Suzano. Uma pessoa que quando você viu, mas isso, olha como é que está o mundo, olha, esse mundo está perdido. Jesus está voltando desde 2000 anos atrás. Deixa eu te falar esse negócio, Jesus está bem, a volta dele é uma coisa até iminente, podemos dizer, sim,
Mas os últimos dias começaram a partir do dia de Pentecostes, sabia? Quando veio o Espírito Santo, porque é a última dispensação. Não vai ter outra dispensação. Não vai ter outro mover de Deus na terra. A vinda do Espírito Santo é o último. Então os últimos dias começaram desde lá. Porque próprio Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 fala que e nestes últimos dias Deus falou por intermédio de Jesus Cristo. Então desde lá começaram os últimos dias. Amém, amados? Mas só que a nossa fala é uma fala muito terrena ainda. Como eu estava falando desse fato, e nós vamos falar isso, muitas pessoas vão falar isso por vários dias. Olha, mas a igreja não está fazendo nada. Nós não estamos fazendo nada. E fica nessa conversinha. E deixamos de olhar, porque o que nos impulsiona, é isso que eu quero falar. O que nos impulsiona quando nós olhamos para aquilo que nos está reservado. É isso que nos empurra. É isso que faz com que nós preguemos o evangelho. É isso que faz com que nós soltemos o que já está em nós e o que pertence a nós. É isso que nos aproxima de Deus. É isso que nos faz orarmos a Deus a cada dia. É isso que nos faz adorarmos a Deus, louvarmos a Deus. É isso que nos faz ler a palavra de Deus. É quando olhamos para aquilo que nos está reservado, amados. Era isso que impulsionava Paulo, era isso que impulsionava Jesus. Eu vou te falar de alguns exemplos de coisas que Jesus falou e que aquilo empurrava Jesus. Fazia com que ele manifestasse o reino de Deus. Amém, amados? Amém. Então abra a sua Bíblia. Primeiramente em Atos capítulo 17, versículo 30. Amados, seguinte. Nós vivemos demais pelos nossos próprios ideais. Os ideais que temos aqui nesse mundo. Se eu perguntar para qualquer um aí, com certeza, qual o seu ideal? O meu ideal é ter uma fazenda. Por exemplo. O meu ideal é ter um apartamento assim, assado, cozido. O meu ideal é ter uma empresa, um empreendimento. Você vai reparar que os ideais de muitas pessoas são só relacionados às coisas da terra. Não são os ideais de Deus. São os ideais terrenos. E isso não empurra ninguém para frente. Sabia disso? Quando você não tem em vista aquilo que Deus preparou. Ok. Aqui diz assim, no versículo 30 de Atos 17, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, então ele está falando, olha, nós éramos ignorantes antes de chegarmos a Cristo. Só que muita gente continua ignorante. Ignorando as coisas que Deus tem. Soubesse a unção que Deus tem preparado, a glória que Deus tem preparado, isso faria com que você andasse, caminhasse. Manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. É uma coisa estranha quando você lê isso. Como Deus manda os homens que em todos os lugares se arrependam? Que ordem é essa? Como? Como que é isso? Deus manda os homens se arrependerem em todos os lugares, então não precisa eu pregar? Aí que tá, aí que precisa que você pregue. Porque essa ordenança está no espírito da pessoa. Quem deu o espírito do homem, não estou falando do Espírito Santo, foi Deus. E ali tem uma ordem de Deus, para que quando ele receber a palavra, o espírito dele acenda. Porque a ordem está lá dentro. Você está entendendo? Dentro desse contexto todo do mandato de Deus, ou da ordem de Deus, está relacionado todas as coisas que Deus preparou. Não é fantástico isso quando você começa a pensar nessas coisas? Era isso que impulsionava, por exemplo, como eu falei, o apóstolo Paulo. Isso é tremendo, amados. Mas, apóstolo, me explica melhor essas coisas. Por exemplo, o que Deus preparou e que vai me fazer andar.
Por exemplo, 1 Coríntios. Não, vamos em primeiro lugar aqui em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Tito é antes de Hebreu, de Filemão. Filemão é uma página só, e Título só tem 3 capítulos, é depois de 2 Timóteo. Amém, amados? Tá tudo bem aí? Amém. Você tá acesinho, hein? Tá acesinho, você vai ficar mais aceso. Glória a Deus. E vocês aí atrás também, hein? Em nome de Jesus. Ok, olha o que diz aqui. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Todos. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Ela nos ensina a abandonar a impiedade. Essa salvação, ele está querendo dizer, nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Quando a salvação toca em você, ela mesma vai te ensinar, porque vai te causar um temor de Deus e uma aproximação de Deus. Ela vai começar a te mover a você andar sobre uma outra circunstância. E no versículo 3, aguardando, olha só, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Quando você lê aqui aguardando, é uma coisa que você quer ver a cada dia. Aguardar é uma expectativa. Por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, bom exemplo. Então, vamos supor que ela vai acontecer lá no mês de setembro, no dia 23. Uma hipótese. Então, puxa, no dia 23 eu vou viajar. Eu vou conhecer o Japão. Por exemplo, o Japão é uma beleza. Vou conhecer o Japão. Você vai para o Japão. Amém? Receba essa palavra. Você fica aguardando e você não vê a hora de chegar aquele dia. Você fica em grande expectativa. E essa grande expectativa que faz a pessoa andar. Que faz a pessoa fazer as coisas que ela precisa fazer. E quando você olha para essa bem-aventurada esperança, que é o aparecimento da glória de Cristo na sua vida, isso faz você ficar em grande expectativa e esperar a cada dia. Isso vai fazer com que você se mova neste sentido. E você se mover nesse sentido vai significar que você vai começar a pregar, que você vai começar a falar sobre isso, porque é isso que te incendeia. É isso que te levanta. Puxa, tem algo substancial, tem algo glorioso lá na frente, que não se compara com estas coisas pelas quais eu quero me firmar aqui na terra, que não se compara com esses ideais terrenos. E isso vai fazendo com que o próprio Deus te cubra de unção. Porque ele vai falar, não, o pensamento dele está correto. Aquilo para onde ele está olhando, é isso que eu quero que ele faça. Essa expectativa que eu quero que ele tenha. E aí o que vai acontecer? De repente Deus vai começar a produzir coisas novas na sua vida. De repente você vai começar a ter sucesso sim, naquilo que você está fazendo aqui. Porque a tua esperança deixa de ser a terra e começa a ser o céu. E começa a ser a glória vindoura. Amado, você quer saber? Todos os dias eu procuro ministrações a respeito disso. Porque é isso que me impulsiona. Não pode ser outra coisa.
Não pode ser as coisas daqui que me impulsionam. Não é porque eu vou fazer, se eu for fazer uma viagem para pregar a palavra, isso me impulsiona. Porque eu vou falar dessas coisas. Eu vou ministrar a respeito dessas coisas. Eu não vou falar a respeito de mim mesmo, mas eu vou falar a respeito das coisas dos céus. Olha aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 52, olha o que Paulo fala. Eu quero declarar na sua vida que seja essa a tua esperança. Eu quero tirar o teu foco daqui, amados. Senão, o teu foco acaba sendo as coisas que estão acontecendo no mundo. Tudo bem que você tem que saber de algumas coisas, mas não ficar fixado nisso. Olha, as canais de televisão falaram o dia todo, e hoje também, sobre o que aconteceu lá no Suzano. Impressionante. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 52. Olha o que Paulo fala. Vamos no 51, a partir do 51. É o seguinte. As coisas mais excelentes que estão na Bíblia, e que muita gente não entende, é essas que devemos buscar. Amém? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Espera aí. O que Jesus veio trazer foi um mandato do Pai. Esse mandato é a eternidade. Isso nos pertence. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ah, mas apóstolo, isso é uma coisa que está muito longe, isso é muito surreal, é subjetivo, é nada. Porque isso é uma coisa líquida e certa, que vai acontecer. Isso é para você deixar de pensar aqui, mas apóstolo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar meu pão, lógico. Mas se isso for a tua esperança, e deve ser, a palavra Paulo fala sobre essa esperança, se essa for a sua esperança e expectativa, você pode ter certeza, você vai render muito mais no seu trabalho. Muito mais oportunidades vão aparecer. Elas não vão ser escassas, mas elas vão ser muitas. Porque você vai estar com o foco correto. Uau! Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Amados, nós vamos ter um corpo imortal. Você quer o quê? Enquanto o diabo está inventando moda aí, de pôr o cara na geladeira por 1000 anos, como é que é a história? Tem um negócio aí que se punha no gelo antes, para o cara ficar lá congelado, até que se inventasse uma fórmula para ele ter uma longevidade para sempre. Já não ouviu isso? Eu já vi isso. Criogenia, exato, muito bem. Criogenia. Então o diabo inventa uma opção de coisa para que a pessoa tire o foco disso, amados. A imortalidade já foi reservada a nós. Já está aqui, Paulo disse isso. Isso foi revelado por Jesus Cristo pessoalmente a Paulo. Porque isso os outros apóstolos não falaram. Paulo que falou. Foi lhe revelado. Amém, amados? A bem da verdade, Jesus falou em João capítulo 7, olha, aquele que crer na minha palavra nunca mais morrerá. Então já havia uma palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Essa, amados, é a maior vitória que já foi concedida. Não é que uma coisa que ainda Jesus vai ter que vir aqui de novo, ir para a cruz de novo. Não, isso está definitivo. Amém? Parece que você não está entendendo. Isso está definitivo para nós. Já foi assinado com o poder do sangue do Cordeiro e no poder da sua ressurreição.
Ele é o primeiro que teve o corpo imortal. Porque ele foi o primeiro, porque ele tinha que ser mesmo. Ele que é o primogênito dessa glorificação. Ele foi o primeiro. E depois nós. Amém? Está aqui. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Uau! Aleluia! Eu penso nisso todo dia. Eu vou ser revestido de glória. Eu vou ter um corpo semelhante ao de Jesus. Isso é que me move a pregar o evangelho. A falar que há uma eternidade para cada pessoa que está aí perdida, e que isso já está no espírito dela, mas precisa ser aceso, senão ela vai morrer, vai para o inferno. É uma ordenança de Deus, mas essa ordenança ela acontece quando você fala para, como eu já disse, acender o espírito dela. Amém, amados? Amém. Você está entendendo até aqui? Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra está ligada com o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 18. Nós sofremos demais por nada. Porque não estamos olhando para isso. A nossa vida seria bem melhor. Eu falo, a nossa vida, eu estou me incluindo aí para que você fique mais à vontade, amém? Mas eu olho para isso a cada dia. Eu tenho problemas também. E às vezes, big problemas. Uau! Mas isso não pode me fazer parar. Porque tenho algo sobreexcelente lá na frente. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente, ele está falando, eu também passo aflições, é isso que ele está dizendo. Eu tenho aflições, os outros têm aflições, não são para comparar com a glória que em nós, olha o que ele está falando, em nós há de ser revelada. Falou, nada aqui, nada nessa terra, nada nesse mundo se compara, e o que passamos nele se compara com a glória que é em nós, porque isso já está em nós, está no nosso espírito. Quando você recebeu a palavra e começou a mergulhar na palavra, e veio o Espírito Santo, selou isso em você, isso acendeu em você. Isso se tornou vida. Por isso que Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Nos levanta, nos acende para caminharmos em direção à glória de Deus. Ele falou, não vai comparar com isso. Olha, você vai passar aflição, mas olha, não tem problema. Tem coisa muito melhor para nós. Por isso que ele diz em seguida que há uma ardente expectativa, é isso que eu estou querendo dizer, dentro dessa ordenança que Deus mandou no espírito das pessoas, essa ordenança que todos os homens se arrependam em todos os lugares, aqui ele diz, a ardente expectativa da criação, porque ainda não foi tocado pela palavra, ainda não se entregou a Cristo, então ainda é uma criatura, não é uma pessoa espiritual, ela vai ser uma pessoa espiritual a partir do momento que ela estiver em Cristo, aí ela sai da condição de criatura e passa à condição de filho genuíno de Deus, como Jesus, igual como Jesus. Amém? Ardente expectativa da criança, aguarda a revelação que temos. Isso está claro, uma coisa está ligada à outra. Então para de chorar, para de se lamentar, nós nos lamentamos demais. Você viu, matou não sei quantos, tudo bem, foi um negócio desagradável, terrível, sim, foi. Foi. O mundo é corrompido e tenebroso, isso Paulo já falava há 2000 anos atrás. Por isso que a palavra de Deus, ela é sempre atual. Ela sempre vai ser atual para nós. Tem revelação a cada dia, a cada momento, a cada segundo, tem revelação para nós. Porque as coisas do céu são infinitas.
Senhor, tua palavra é eterna porque ela está escrita nos céus. Ela veio de lá para nós, porque é poder de vida eterna. Palavra de Deus é poder de vida eterna que está na nossa vida. Amém, amados? Aleluia. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem? Satanás. Então Satanás está afligindo milhares de pessoas aí, está assolando. Mas há uma ordenança no espírito dessas pessoas, por isso você precisa ir lá e falar. Essa é a ação, como ele disse aqui. Eles estão aguardando. Há uma expectativa. Eles estão gemendo, a expectativa para receber a verdade no espírito delas. Amém, amados? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E, amados, essa tribulação, essa aflição que ele está se referindo, é para produzir algo. Por isso você precisa encarar as aflições tranquilamente. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 4, 17. Glória a Deus, hein? Puxa. Pois a nossa leve e momentânea tribulação não fica preocupado, é leve e momentânea. Por que você sofre demais? Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, eterno peso de glória acima de toda comparação. Você está passando, por exemplo, numa aflição hoje. Peraí, isso está produzindo algo na minha vida. Eu não estou falando de tribulação do mundo. Tribulação que Deus permite para que produza em nós glória. A tribulação que você está passando hoje está te produzindo glória. Não está te levando para trás, muito pelo contrário, está te empurrando para frente. Está te empurrando em direção a essa glória. Porque quanto mais rápido você entender isso, mais glória você vai ter. Produz, não é que vai produzir, produz. Essa expectativa cresce. Essa vontade de estar com Deus cresce, essa vontade de entender mais a Deus cresce, essa vontade da revelação dos céus cresce, essa vontade de orar cresce, essa vontade de buscar cresce, justamente quando você está passando pela tribulação, como Paulo fazia, Davi fazia e muitos faziam. Isso aumenta em você a esperança dessa glória que já se avizinha de nós, amém, amados? Isso aumenta sobremodo na sua vida. Eu não sei fazer outra coisa senão falar dessas coisas de Deus. Falar dos atributos de Deus e os atributos que estão em você. Sabe por quê? Nós somos co-herdeiros de Cristo, não é que vamos ser. É isso que você precisa entender, é isso que te faz você buscar Deus. Essa coerência, ela já te pertence. Já é sua. Os atributos de Cristo passaram para você também. Mas apóstolo, é errado pensar isso? Não, não é errado. Te pertence. Ele fala aqui, lá em Romanos capítulo 8, que nós estávamos lendo, se você for ler os versículos anteriores, diz que nós somos filhos de Deus, se somos filhos, logo também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é que com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. Amém? Então, uma coisa importante. Vamos ver como Jesus caminhou aqui. Para a gente entender que isso é o correto nós pensarmos. Abra em Lucas capítulo 12. Olha o que ele disse. Era isso que impulsionava Jesus. Lucas capítulo 12.
Deus é bom. Aleluia. Versículo 50. Amém? Vou te esperar. Glória a Deus. Porque agora ela só põe quando eu ordeno. Senão fica olhando lá e nós nos perdemos aqui, mas tudo bem. Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo. Ele está falando batismo da cruz, batismo da morte. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Jesus queria ir logo para a cruz. Sabe por quê? Ele queria voltar logo para o Pai. Alô? E por causa disso, ele pregava o evangelho, ele falava do reino de Deus, manifestava os milagres, as curas, as maravilhas, a sobrenaturalidade, a multiplicação de pães e peixes. Se os atributos de Jesus estão em nós, nós também vamos fazer isso. Vamos não, nós fazemos isso também. É só uma mudança de ótica na sua vida. Esse é o fato. Muitas vezes nós não mudamos a nossa ótica, ficamos aí baseados em todas as coisas que nos acontecem ao nosso redor, as coisas daqui dessa vida, e isso foge de nós. Amados, nunca vi nesses dias tanto crente reclamão. É demais. É demais, amados. Você vê falta de alegria na vida de muitos. E nós deveríamos ser as pessoas mais alegres. Nós somos, amém? Somos por excelência, porque a salvação, a eternidade está em nós. Os atributos de Cristo estão em nós. A herança de Cristo está em nós. A autoridade de Cristo está em nós. Eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, nenhum dano lhe será feito. O problema é que muitas vezes pensamos que nós estamos derrotados e quem está ganhando é o diabo. Ele já foi derrotado. O Senhor nos deu essa autoridade, nos outorgou essa autoridade. Pedro, ele deu as chaves do reino. O que ligares na terra está ligado nos céus, o que desligares na terra está desligado no céu. Mas isso nós deixamos passar. Por quê? Por causa das preocupações. Por causa dos nossos próprios objetivos daqui. Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida, não fique preocupado. Porque quando você fica preocupado, aí demora para se cumprir. Porque você vai estar fora da linhagem, você vai estar fora do veio. Você vai estar no seu próprio veio. Eu me angustio até que venha se cumprir, eu quero logo que se cumpra isso. Então eu vou pregar, eu vou falar, eu vou fazer os sinais, milagres. Sabe quando vai acontecer os maiores milagres na sua vida? Quando o teu foco for esse. Há uma glória que me está reservada. Senhor, eu quero caminhar em direção a isso. Senhor, volta Jesus. E aí você vai pregar, aí você vai falar. Aí a tua vida vai começar a ser um sinal para as outras vidas. A tua vida vai começar a ser um testemunho, um exemplo, porque as outras pessoas vão ver isso em você. Porque é evidente, como eu falei, você vai começar a buscar mais a Deus, por causa dessas coisas. Amém, amados? Isso é um fato, isso é uma verdade. Por isso que o ministério de Jesus foi rápido, 3 anos e meio. Ele fez muitas coisas. Porque ele não deixava as setas de pensamentos que vinham de fora que o traísse. Não, ele estava focado. Ah, mas ele era Jesus, ele estava como homem, ele se esvaziou. Ele se humilhou, se tornou servo. Foi obediente, ele teve que orar, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha frio, ele tinha calor, ele tinha sono. Imagina aquele tempo que tinha que caminhar vários quilômetros. Ele teve angústia. Aqui ele fala, eu me angustio, eu quero que isso se cumpra, eu estou angustiado. Ele teve todos esses sentimentos, amados, como homem. Por isso que ele precisava orar. Nossa, há um foco na minha vida. É a glória, eu vou ser glorificado. Eu vou voltar para o Pai, porque eu vou realizar o ministério da salvação. E o meu foco é a cruz, eu tenho que ir logo para lá.
E nesse foco ele foi fazendo as coisas, foi realizando os milagres, as maravilhas. Olha o que diz em João 21, 25. Se nós abrirmos mais os olhos, é isso que eu quero te dizer, é isso que eu estou aqui lutando para você entender. Que já há uma ordenança no teu espírito, que as coisas que foram preparadas já te pertencem, já estão no teu espírito. E quando você caminha nessa direção, elas se manifestam. Aleluia. Jesus, olha o que diz aqui. Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, que não foi escrito tudo, em 3 anos e meio. Cuido que nem ainda o mundo poderia, nem o mundo todo, poderia conter os livros que seriam escritos. Era poder todos os dias, amados. E olha que ele trabalhou até os 30 anos. Até os 30 anos não aconteceram essas coisas. Foi a partir dos 30 anos, quando começou o ministério, ele foi lá ser batizado, saiu, veio o Espírito Santo sobre ele, e o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo, passou pela primeira etapa, pelo primeiro ataque, e ele tinha que começar a pregar na terra dele, em Nazaré, onde ele foi criado. Ele entra na sinagoga, e como de costume, lhe dão o livro do profeta Isaías para que ele lesse. Cada vez era um livro que davam para alguém ler. E exatamente neste dia, depois que ele veio do deserto, pelo poder do Espírito Santo, amém? Lhe dão esse livro, era o livro certo, porque quando ele abriu, se achou onde estava escrito ele mesmo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para pôr em liberdade os que estão em prisão, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Pum, fechou o livro, entregou ao assistente e começou a pregar. Hoje se cumpriu em vossos ouvidos esta palavra, e começou a pregar. E não parou. E não parou. Então, olha só, quantas coisas aconteceram. E já, depois que ele pregou, já pegaram Jesus, queriam atirá-lo lá, do alto do monte, levaram ele um monte bem alto, que estava sobre a cidade. Falaram: vamos tirá-lo daqui, ele é um herege. Chamaram de herege. Vamos atirá-lo daqui. Mas como não era a hora dele, e ele estava cumprindo um propósito, ele passou pelo meio deles. Não conseguiram pegar. O que é isso? Sobrenaturalidade de Deus. Quando você anda nesse propósito, as sobrenaturalidades de Deus acontecem. Amém, amados? Isso é certo, em nome de Jesus. Agora vamos lá para o livro de 1 Reis, que eu quero selar esse assunto. Amém? Quero selar. Primeira Reis, capítulo 17, versículo 8. Acho que vocês não estão crendo que é uma ordenança no teu espírito. Ou estão? Hein? Parece que vocês estão assim, no ar. Então vamos lá. Então veio a ele a palavra do Senhor. Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei, olha aqui onde aparece de novo. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Como é que essa mulher ia saber? É o que eu estou pregando aqui, tá? Como é que essa mulher ia saber que ela iria sustentar o profeta se ela não tinha nada? E como é que ela ia saber disso? É isso que eu estou querendo dizer. Como é que ela ia saber disso? Explica você para mim. Como que ela poderia chegar nesta conclusão que Deus havia ordenado a ela para que ela sustentasse o profeta? Tem muitas
ordenanças no teu espírito, sabia? Da parte de Deus. Para te levar às coisas mais excelentes. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Olha, o profeta, se fosse qualquer outra pessoa, ia achar estranho aquilo. Porque Deus não estava enviando Elias a alguma israelita, que deveria ser uma lógica. Mas as coisas de Deus são ilógicas. Não pense que as coisas de Deus são lógicas. Não são. De jeito nenhum. São as coisas mais aos olhos racionais, as coisas mais estapafúrdias que você possa imaginar. Porque o correto era ele ir a uma viúva ainda, né? Um negócio é bem louco, viúva, num tempo de seca, que não chovia, já há 1 ano e meio não chovia. E aí? Tudo bem, você vai a alguma casa, alguma família israelita, você vai pedir para que eles te dêem água, pão e te sustente até que venha a chuva. Não seria esse o correto? Não, você vai a Sarepta, uma viúva que não é nem israelita, eu ordenei que ela te sustente. Não é louco isso? As coisas de Deus são loucas. Por isso que diz, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Porque isso não tem nada a ver com sabedoria dos homens. Agora, a sabedoria de Deus está na sua vida, sabia? O problema é que muitos não se aproveitam. Muitos pensam que a sabedoria dele que é importante. E não é coisa nenhuma. É diabólica, porque é da terra. A palavra diz isso que eu estou falando. Está lá em Tiago capítulo 3. A sabedoria terrena é diabólica. Mas a sabedoria do alto, ela é misericordiosa, ela é pura, ela é perfeita, mas também tem uma outra coisa, ela é imparcial, ela vem de Deus. Uau! Aleluia! Pacífica! Eu tinha falado pacífica. Pacífica! Imparcial, pura. Quer mais o quê? Essa sabedoria que te leva ao conhecimento cada vez maior das coisas de Deus. Ok. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, havia ali uma viúva apanhando lenha. Será que é essa? Evidentemente que ele pensou, é essa. Porque está na porta da cidade. Deus falou que uma viúva ia me sustentar, é ela. Ele a chamou. Foi o primeiro teste. Ele disse, traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para eu beber. Foi um teste até para que aquilo fosse confirmado no espírito dele. Indo ela a buscar, ela foi. Agora eu vou dar o tiro de misericórdia. Agora eu vou dar o tiro. Traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Olha, profeta, a minha esperança é essa, que eu vou comer esse pedaço de bolo e vou morrer, eu e meu filho. Tá vendo? Não temos nada, é só um tiquinho que sobrou lá de 1 ano e tanto de seca, sobrou isso. Sobrou esse negocinho aqui. E é isso que nós temos. A nossa esperança é só isso. E nós vamos morrer. Vamos comer hoje, amanhã vamos morrer. E aí, ali foi o momento da palavra. Eu preciso ensinar uma coisa. Contra as adversidades, você tem que meter a palavra. Quando você mete a palavra do alto, por isso que eu não gosto de palavras contra, não, nós somos pequenininhos, não vamos crescer, não, nós vamos crescer, sim. Nós vamos ser muito grandes para a honra e glória do Senhor Jesus, nós vamos multiplicar, porque isso está no vernáculo de Deus, multiplicação, crescei-vos e multiplicai-vos. O verbo multiplicar vem de Deus.
Essa foi a primeira palavra de multiplicação. E enchei a terra. O que Deus estava dizendo lá atrás? Encher a terra com a glória de Deus. Por isso, quando você vê alguma diversidade, meta a palavra em cima. Foi o momento dele acender o espírito dela. O espírito dela precisava ser aceso e ela entender que aquilo era de Deus. Porque a ordenança já estava lá, amém, amados? E Elias tinha essa palavra de Deus. A palavra de Deus está com você, só que você não a usa. Mas você vai usar, amém, amados? Então lhe disse, não temas, Elias, vai, faze como disseste, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois o farás para ti, para teu filho. Primeiro a semente profética. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Mulher, você vai ter 1 ano e meio a mais, e todos os dias você vai ter farinha e vai ter o azeite. Que certeza do profeta. Porque havia uma palavra de Deus com ele. A palavra está com você. Para você também direcionar as pessoas que Deus te mostrar, para que acenda os espíritos dela, porque há uma ordenança de Deus lá. Amém, amados? Esse que é o problema. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que veio agora isso. Já há uma ordenança no espírito de um homem para comprar aquela terra. Amém? Já há uma ordenança de Deus. Amém, Gero? Amém? Já há uma ordenança. Já. O negócio é você declarar isso. Declara, olha, você que tem ordenança de Deus para comprar isso, você vai vir comprar. Venha comprar. Porque está ordenado por Deus. E eu digo, faltava isso. Faltava isso. Amém? Começa a declarar. Amém, Gi? Começa a declarar, amados. Porque é isso que nos impulsiona mesmo, em nome de Jesus. É esse poder. Porque a cada dia que você é impulsionado por isso, mais glória vem. Produz a glória. A glória se produz na sua vida. Aquilo que já está preparado e ordenado se acende. Como aconteceu com esta mulher. Uau! E aí Deus mesmo que supriu, Deus que deu, porque já tinha essa ordenança naquela mulher. Aleluia! O milagre aconteceu no espírito dela. E aquilo fez produzir toda aquela farinha, toda essa... Ah, mas apóstolo, isso é coisa, é surreal. Não é, é real do céu. A realidade do céu não se compara com a realidade da terra. Você está entendendo isso? Glória a Deus, amado. Fecha os teus olhos. Você quer dar um testemunho? Tudo bem. É sobre a palavra que foi ministrada. A paz, igreja. Sábado eu estava com cólica renal. Eu estava no trabalho e eu saí. Fui tomar medicamento aqui na Mil, ali na Alameda Rio Negro. E naquele momento que eu estava ali, o Espírito Santo falou comigo. Eu vi uma senhora muito triste conversando com outra. E Deus, eu falei, Espírito Santo, me usa. E naquele momento eu comecei a falar de Deus para a senhora. E ela começou a perguntar para mim de como que era meu nome, de que igreja que eu era. E aquilo ali ela levantou. Eu não sabia que ela seria demorar ou não ali, mas eu só sei que ela se levantou e agradeceu e falou para mim, melhoras. E quando foi segunda-feira eu fui de novo com dor de cólica renal. E eu estava ali no Ciro Brasileiro em Osasco e aconteceu algo que eu vi o pai e um filho discutindo. E eu não demonstrei nada. E
conversei com o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou comigo, vai lá e fala para ele. E eu fui lá, até lá, e eu cheguei e falei para o pai e para o filho, eu não conheço vocês dois. Mas o Espírito Santo falou para mim, fala para ele. Eu fui e falei para o filho dele, honra teu pai e tua mãe. E Deus começou a me usar assim, e o pai dele começou a olhar assim para mim e falou, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu falei, mas Deus é amor. E eu comecei a falar, e o Espírito Santo saiu assim, de uma forma sobrenatural que Deus nos usa. É o que o apóstolo está falando aqui, quando a gente não sabe a propósito, mesmo eu com dor ali, tomando medicamento, mas Deus me usou. E eu falei do amor dele para o menino, e o menino começou a chorar, o rapazinho começou a chorar, porque eu comecei a falar de Deus. Porque às vezes a gente acha que somos pequenos, mas é onde que, quando a gente pensa que somos pequenos, é que somos grandes através de Deus. Eu só queria falar isso para vocês, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. E como é que você disse para ele? Honra o teu pai e a tua mãe. E aí ele foi tocado, tá vendo? Isso é ordenança de Deus, estava nele já. Então foi um momento preciso de Deus. Não foi uma coisa aleatória, foi um momento preciso ali. Pá! Deus preparou. E se você não falasse, você ia deixar de conhecer essa glória que estava ali. Amém, amados? Amém. Glória a Jesus, louvado, feche os teus olhos. Não deixe ser intimidado. Nós deixamos ser intimidados, às vezes por qualquer coisa. Ah, será que é? Será que não é? Será que eu vou falar? Mas ele foi lá e disse. E se não tivesse dito? Mas glória a Deus por isso. A cada dia existem as oportunidades, porque veja bem, você está com a palavra. Você tem já. O problema é que muitas vezes nós deixamos aquilo ficar encoberto. Mas quando você abre a boca e declara, você vê muitas coisas acontecendo. Como muitas pessoas deixam de ser bem-aventuradas por isso. Mas eu quero declarar que as melhores coisas vão começar a acontecer agora, daqui para frente, amados. Porque Deus reservou o melhor para o final. O final é melhor que o começo, está lá em Eclesiastes capítulo 10. Amém? Amém. Aleluia. Por isso que ele diz, é melhor ir na casa do luto do que na casa do banquete. Porque na casa do luto, as pessoas estão com o espírito mais aberto para ouvir. Porque elas estão pondo, estão refletindo naquilo que está acontecendo ali. Quer dizer que meu fim vai ser aí num caixão? É um momento em que os espíritos que estão ali nas pessoas podem se acender. O espírito da pessoa. É um momento propício. Tem muitos momentos que são propícios para pregar a palavra. E esse é um deles, amém? Como diz aqui, que eu disse, Eclesiastes. Aliás, Eclesiastes capítulo 7. É melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Então eles estão com os espíritos sensíveis. Eles são mais sensíveis. Então ali é o momento deles darem ouvido à palavra de Deus. Eu já vi muitas pessoas se converterem em velórios. Amém? E aqui diz assim,
É melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Ele está dizendo, melhor o tempo do fim, os últimos dias que começaram 2000 anos, do que o princípio de tudo, onde houve o pecado e tanta coisa veio acontecendo. Mas agora nós estamos no melhor tempo da história. Se você perguntasse aos apóstolos naquela época qual o tempo que eles gostariam de viver, com certeza eles iam dizer, eu gostaria de viver nesses dias que nós estamos vivendo. Porque Deus preparou coisas superiores, coisas tremendas para esse tempo. Só para você ter uma ideia, aqueles homens da antiga aliança, os patriarcas da antiga aliança, os profetas da antiga aliança, eles caminharam em função daquilo que viria a acontecer lá na frente, que estava reservado a nós e não a eles. E aquilo impulsionou, porque eles sabiam que viria Cristo lá na frente, e eles sabiam que iam se seguir glórias depois de Cristo. Eles andaram por isso, amados. Foi isso que foi o impulsionar na vida daqueles homens. Abraão andou por isso. Elias andou por isso. Jacó andou por isso. Isaac andou por isso. Eliseu andou por isso. Samuel andou por isso. Davi andou por isso. Todos aqueles homens. Eles sabiam, não vai acontecer no nosso tempo, mas nós queremos ver. É o que diz lá em Hebreus capítulo 11. Porque havia sido preparada coisa superior a nosso respeito. É um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Feche teus olhos. Mesmo agora, para valer. Amém? Reflete um pouco aí como é que tem sido a sua vida. Se você fez muita reclamação hoje, se você ficou olhando demais para a desgraça, se você se lamentou, se você olhou para trás, se você olhou demais para os problemas, para as circunstâncias, reflete um pouco, porque a cada dia vem setas de pensamentos para nós ficarmos pensando naquilo. E muitas vezes para nós agirmos através das setas de pensamentos que vêm na nossa mente. Alguém te provocou para que você xingasse, para que você brigasse? Também, todos os dias acontecem essas coisas. Justamente, Satanás sabe quem você é. Sabe o que lhe aguarda. Sabe da glória que está reservada para ti. Ele quer te tirar dessa linha, desse raciocínio, mas em nome de Jesus, você está sabendo, você está sendo avisado, e Deus vai fazer a obra, amém? Porque ela já foi preparada, não é que vai ser, já foi. Você é bem-aventurado, você é a pessoa mais bem-aventurada da terra, por aquilo que você tem, por aquilo que Deus te preparou, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu declaro que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje. Porque você não está olhando mais para a tristeza, para as coisas do presente século, você não está mais aliado às coisas deste mundo, isso já passou de ti, mas você está atrelado às coisas celestiais, aleluia, que estão na sua vida e que você pode manifestá-la a cada dia. Amanhã vai ser um dia de vitória, um dia de glória. Vão vir levantes, lógico, mas eles já foram suplantados lá na cruz há 2000 anos atrás. A obra foi plena em Cristo Jesus. Tudo se cumpriu nele, para que você pudesse receber as glórias que se seguiriam depois daquilo. E ela faz parte de ti, em nome de Jesus. Amém, amados? Receba essa palavra. Tem alguém enfermo aí? Tem alguém com alguma dor? Ô Gero, por que você não me ligou? Talvez se tivesse me ligado, não ia acontecer o que aconteceu. Aconteceu, não é? Tá bom, dessa vez passa. Mas da próxima vez você me liga. Tá com dor? Ainda vem aqui. Mas espera aí, senta um pouquinho. É o seguinte, olha para mim agora. A bênção já foi ordenada na sua vida.
Mas é o seguinte, Deus também te deu a semente, assim como tinha dado para a viúva. Amém? Qual que era a semente? É o que eu tenho. Um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. É o que eu tenho. Então veio a ordenança. O profeta declarou. Falou, tá bom, eu vou fazer. Eu vou fazer para você. Eu vou usar essa semente. E aí Deus veio e multiplicou e não faltou a farinha, não faltou azeite. Amados, isso é real. Amém? As coisas de Deus são sobrenaturais. Você vai lançar a tua semente sobre a palavra que você recebeu. Amém? Você recebeu. Amanhã o dia vai ser excelente. Os dias vindouros vão ser excelentes. Deus já preparou um plano de multiplicação. Eu declarei palavra de multiplicação aqui. O verbo multiplicar vem de Deus. Deus vai fazer multiplicar. Amém? Agora você vai trazer a semente. Assim como foi ordenado, aquela viúva está sendo ordenado a ti. Isso está no teu espírito, em nome de Jesus. Amém? Pois eu vou orar pelo Gero. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, Todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Deixa ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem.
É aqui eu me sinto muito bem e não há outro lugar melhor. Aleluia. Estenda as tuas mãos. Pai, nós oferecemos a Ti a semente sobre a Tua palavra. Assim como a viúva semeou a semente sobre a palavra do profeta. Quando ele disse, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não terminará, até que o Senhor envie a chuva sobre a terra. Eu declaro a chuva sobre a tua vida. Oh, balabassurianda, recantalabraço bocomanai. Eu declaro este tempo de Isaías 43, 18 e 19. As coisas novas que Deus preparou. Será que não percebeis? Que os mananciais de águas estão vindo, ei, que as portas estão se abrindo, que a glória está chegando, que os milagres estão acontecendo, que a palavra profética está se cumprindo, que o reino vai ser manifesto com muito poder, e que a tua casa haverá um tempo de muitos testemunhos, eu declaro, assim como eles vieram trazer o testemunho do menino que foi curado, que foi liberto da meningite. Eu declaro os muitos milagres para este tempo. Eu declaro grandes portas se escancarando diante de ti. Eu declaro os negócios novos, porque Deus, Ele prepara as coisas novas, não velhas. Por isso que ele diz, não considere as coisas velhas, não vos lembreis das coisas antigas e passadas, eis que faço nova coisa, e eu declaro a cada dia tem novas coisas. Este é o tempo de novidade, este é o tempo da abundância jamais vista, porque há um estreito no mundo, há uma aflição na terra, mas engozem a luz, no meio do povo de Deus a luz, no meio do povo de Deus há esperança, no meio do povo de Deus há paz, há a colheita, as coisas nobres e novas que Deus preparou para a tua vida. Aleluia! Eu declaro as portas novas, Alamassurian. Não vos incomodeis com o aperto, eis que o aperto está se tornando em largueza. Eita, Lamassurian. São coisas que nos surpreendem, não coisas que nós traçamos, não é da nossa maneira, é da maneira do Todo-Poderoso, que te pertence, mas Deus preparou os tempos e épocas para que isso se proceda, isto aconteça, e eu declaro que estes tempos e épocas estão chegando, eles já estão diante de ti, Lamassur, os teus olhos verão e contemplarão o amor e a fidelidade do Todo-Poderoso, do Santo, do Senhor, do autor da vida indissolúvel, daquele que faz milagres, e estes milagres nos pertencem, esta glória já está se manifestando, aleluia, eu declaro sobre ti, Janice, porque foi citado o teu nome, foi uma ordenança de Deus, quando a apóstola declarou, eu nem pensava que você viria aqui hoje, eu nem imaginava que você estivesse aqui, no Brasil, mas ela declarou, olha a testificação do Espírito, olha a ordenança, isso é um exemplo, isso é um testemunho. Não é que a apóstola foi falar hoje no carro, ela falou, não estava no carro, onde que a gente estava? Ela foi embora, ela falou, olha, vamos falar com a Janice, tá bom? Porque eu falei de Toronto, eu falei hoje como pastor Morrit, lá de Toronto, nós conversamos um longo tempo, e as palavras que eu disse a ele se cumpriram, que ele está no integral, e hoje ele está no integral, ele está maravilhado, ele está super feliz, vendo a palavra de Deus se cumprindo na vida dele. Deus está suprindo muito mais do que ele imaginava, a vida dele, a casa dele, e nós conversamos e falando, de repente ele falou, olha, você tem que vir para cá. Ok, eu vou. Então é o seguinte, eu não vou para os Estados Unidos e daí de lá eu vou para aí. Mas eu não pensava em Janice. E aí quando eu falei para a apóstola, ela falou, olha, vou falar com a Janice. Nós passamos primeiro nos Estados Unidos, fazemos lá uma série de ministrações.
depois vamos para o Canadá. Foi uma ordenança que estava no espírito dela e estava no seu. Amém? Dê um aplauso a Jesus. Aleluia! Deus manda dizer para você não recuar. Você tem recuado. Você tem estado reticente, duvidoso. Deus arrancou a dúvida do teu coração. E Deus fala assim, caminhe. Porque a porta já se abriu. Se você não dar o teu passo, você não vai ver a porta aberta. Assim como Deus disse, manda o povo que marche. Deus disse a Moisés, manda o povo marchar aí. E você levanta esse cajado que eu te dei e ordena que o mar vai se abrir. Então precisava dar o passo. Então Deus manda te dizer isso, dê o passo. Não recue. Aleluia. Xalamantrabassubi. Ainda tem coisas preparadas. Opa, quer saber de uma coisa? Eu vejo um move na casa de vocês. Está no espírito, foi ordenado. Vai começar algo lá, porque Deus tem um rebuliço do Espírito Santo para fazer. É algo de Deus. É de Deus. É de Deus, toma posse. Tem pessoas que precisam ser convidadas e que já está ordenado no coração delas. Pessoas que você muitas vezes vê quase todos os dias. Você vai falar, olha, vai ter uma reunião em casa. Pode vir porque Deus vai falar contigo. Olha, Deus vai falar contigo, Deus vai falar contigo, e elas vão vir, vai começar algo novo lá. Receba em nome de Jesus. Aleluia. É assim que funciona o reino de Deus. Glória a Deus. Laba receba, laba surianda, laba. Receba o novo. Eu vejo um revestimento novo em você. Aleluia. O poder de Deus. O poder de Deus. Coisas que estão se abrindo, que estavam fechadas, mas agora vão começar a se abrir na sua vida. Lama surianda, lama xerianda. Os teus sentimentos não vão ser mais machucados, Deus manda te dizer. Porque agora vai ser a vontade de Deus. Sabe por que nós não conhecemos a vontade de Deus muitas vezes? Porque queremos fazer a nossa. E a vontade de Deus fica de lado. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quantas vezes, isso às vezes acontece com muita gente todos os dias, de fazer a própria vontade delas, e elas deixam de conhecer a vontade de Deus. Mas é a vontade de Deus que os seus sentimentos não sejam mais machucados. Porque o que ele preparou é bom, perfeito e agradável. Receba lá, Brasil. Há um bônus vindo na sua mão. Eu estou falando em valores que você vai poder, mas é Deus que vai fazer, amém? Não vai ser como você pensou, traçou, é Deus que já preparou isso. E você vai poder fazer aquela viagem. Receba o novo de Deus. Aleluia. Receba o suprimento novo de Deus. Amém. Levanta, fica de pé. Está doendo ainda? Onde quer? Às vezes atinge o abdômen também? É? Tá, ok. É cálculo renal. Era cálculo renal. Aleluia. Eu agora dou uma ordem nesses cálculos, ou este cálculo renais que estão aí, ou cálculo renal que está aí. Eu dou uma ordem a vocês. Sejam dissipados agora. Implodam agora. Implodam em nome de Jesus. Agora. Se pulverize cálculos renais. Aí não é o lugar de vocês. Pode se retirar. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo. Espírito Santo. Renove agora. O rim, a bexiga, as vias urinárias, do gero. Renove, Espírito Santo. Restabeleça normalmente. Restabeleça normalmente. Agora. Espírito Santo, eu te agradeço pela tua intervenção. Te agradeço, Espírito de glória, pela tua intervenção agora nos rins do gero, no rim direito do gero.
Eu te agradeço, Espírito Santo. Te agradeço, Pai. Renova mesmo pela tua unção. Espírito de glória. Você crê? Você falou muito. Põe a mão. Põe a mão. Põe a mão. Põe a mão de novo aqui. Aqui. Cadê a dor? Fala sério, cadê a dor? Não tá, não. Não tá. Não tá, não. Cadê a dor? Amém. Dá um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Hã? Na feira eu vou passar no... Não vai ter nada. Eu fiz a tomografia, tinha vários. Tinha, ainda bem que você falou tinha, porque não tem mais. Amém? Vai sair tudo estilhaçado. Pulverizar. Amém, Gi? Glória a Deus. Procurador. Não tem? Então pronto. Amém, amados? Glória a Jesus. Não duvide. Glória a Deus, pastora Verinha. Como é que está a glicemia? Porque a diabetes não tem mais. Super controlada. Depois daquela vez, nunca mais, né? Não, eu tomava insulina 4 vezes por dia e não baixava meu índice. Era 595, 600, era assim. E aquilo não abaixava. Aí um dia no portal, o pastor Miguel falou assim: Vera, eu vou orar por você. Então ele foi movido de uma íntima compaixão pela minha vida. E naquele dia eu fui curada. Eu fui curada. Porque eu não tenho. Tem dia que está 87, 80. Meu marido fica até preocupado. Que tremendo isso, mano. Foi quando o negócio do portal? Foi em setembro? Quando que foi? Quando deu a abertura, né? Quando que foi? Quando que foi, Ana? Setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses. Tem mais? Ah, foi em junho. Foi em junho. 10, não. 9 meses atrás ela foi curada. Foi liberta de diabetes. É impressionante. Para quem tinha 500, 600. Eu colocava o óculos e não enxergava. Uma vez eu vim falar a palavra, eu não conseguia ler, porque sem óculos eu não enxergava nem com óculos, porque ficava muito complicado, né? Muito por causa da diabetes, você perde a visão, fica tudo turvo. Quem tem sabe como é que é. A Elza sabe explicar como que é. Então, assim, né, a Elza que um dia me socorreu, falou: Vera, vai, que você está entrando num coma. Eu falei: nossa, mas eu não estou sabendo de nada, porque eu não sentia nada, estava no quase 600, ela: vai agora. Eu falei: nós fomos, né, Celso? Quase morri aquele dia, porque eles me deram uma injeção horrível, e eu quase pensei que eu falei: agora eu vou mesmo. Mas, glória a Deus, que Deus foi maravilhoso na minha vida, né? Glorificado seja o nome do Senhor, né? Quando Deus tem enxergo bem, tá tudo bem. Quando Deus tem um propósito conosco, tem um propósito na nossa vida, né? E quando a gente ama a Deus, né, e obedece a Deus, eu creio que Deus, ele
Ele faz milagres, faz grandes coisas, né? Faz milagres. Amém. Você está entendendo esse contexto que foi ordenado? Foi ordenado a cura dela. Se pelas feridas de nós fomos curados, já foi ordenado e já foi realizado. É uma questão de acender isso com o poder da palavra. Amém? Tem mais alguém aí com problema, com dor, com alguma enfermidade? Mas podem trazer os paralíticos, aleijados, coxos. Falando sério. Falando sério. Todas as pessoas que iam a Jerusalém, está lá em Atos capítulo 5, eram curadas. Todos. Fala todos. E eu creio que está chegando nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé. Recado. Vou falar. Tá, fala, vem cá. Recados. Queridos, amanhã. É mandado no WhatsApp de vocês, mas só para reforçar, tá? Amanhã, encontro dos empresários, amém? Na casa dos Lunas. Pedrinho, vamos lá. Pastor Pedrinho. Você recebeu? Eu te coloquei lá, não é? Tá bom. Caso vocês, homens, empresários, não estejam no grupo, procure o Boff, ele vai inserir vocês, passa o número para ele, tá? Sábado, jovens, venha, você não pode ficar fora, o Senhor tem feito grandes coisas neste lugar. Venha estar conosco, tem sido bênção. E domingo, dia 17, reunião com toda a liderança e os pastores aqui pela manhã, às 8h30. Amém? Para oração. Oração. Obrigada. Tá. Gente, Tá, é o seguinte. Deus me levou a fazer um seminário do Espírito Santo, ou sobre o Espírito Santo. Que nós vamos fazer, sem ser sábado, no outro de manhã. Vai ser só um dia só de manhã, das 10 ao meio-dia. Mas antes nós vamos tomar um café aqui embaixo, tá? Então cada um, quem puder, traga um pedaço de bolinho. A ficha de inscrição está ali, também vai ter em Itapevi, isso é para a igreja toda. Querido, só coloque seu nome e devolve a ficha ali, não leva para casa, por favor. Porque no final do curso, do seminário, nós vamos entregar um certificado a você. E se a ficha não tiver ali, você não recebe, amém? Obrigada. Ok, tá bom. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a grandiosa comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida com força até a volta muito próxima do nosso Senhor Jesus. Amém.